depois de fazer tanta besteira na vida, agora é crente. A gente mais escuta aí das pessoas no meio da rua. E hoje eu resolvi trazer uma reflexão justamente sobre essa frase. O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a gente pode entender sobre isso? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo às 10 horas da manhã tem um vídeo novo com uma reflexão sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano para que a gente entenda a palavra e aplique no nosso dia a dia. Então vamos entender melhor sobre essa frase que todo mundo fala, talvez com um entendimento totalmente errado sobre a pessoa se converter depois de muito tempo de estar vivendo no mundo. Se a gente parar para analisar, Jesus veio para cá para salvar os pecadores. Então, é bem sem lógica essas informações. Eu acho que até as pessoas que não têm tanta intimidade com a palavra ou com a Bíblia sabem, pela história que todas as pessoas falam, que Jesus veio para salvar os pecadores. Não teria sentido algum se Deus matasse o seu único filho para salvar pessoas que já estão no caminho do bem, fazendo o que ele gostaria que todos nós fizéssemos. Não tem muita lógica Deus matar o seu único filho para as pessoas que estão andando no caminho correto, no caminho direito. Então, a gente vai entender melhor sobre o que a própria Bíblia fala sobre isso. E vale salientar também que muita gente deixa de seguir o caminho, de se converter por conta do que as outras pessoas vão falar. Entenda o seguinte, o dia final está chegando. E você precisa escolher de que lado você vai ficar. E não adianta você ficar com medo porque os outros vão falar que você agora é crente ou que você agora está querendo dar uma de santo. Deixe isso para lá. Comece a realmente decidir o que você quer da sua vida, para que no dia final você não veja as pessoas que realmente estão seguindo o caminho de Cristo serem salvas e você não. Então esqueça tudo isso que as pessoas estão falando, certo? E decida de qual lado você quer ficar. Eu trouxe aqui 3 passagens bíblicas para a gente entender melhor sobre isso. Inclusive a própria Bíblia fala sobre isso, porque no passado Jesus se reunia com pessoas que eram pecadoras e tinha lá os fariseus e os doutores da lei que queriam achar algum tipo de erro nele para condená-lo. E uma dessas passagens que eu vou trazer aqui foi justamente um dos episódios que aconteceu no momento em que os fariseus questionaram a Jesus, que foi no momento que Jesus estava passando na coletoria, estava passando no local onde ficavam justamente os coletores de impostos, que antigamente não eram tão bem vistos, né, pela sociedade da época. Então, eu estou aqui refletindo sobre os textos Lucas 5, 31 e 32. Então, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso foi Jesus respondendo aos fariseus que tinham questionado a ele por que ele estava comendo e bebendo na casa de pecadores. Então ele disse: eu não vim para cá para chamar os justos. Não tinha lógica, certo? Mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você parar para analisar, ele foi bem direto. Se você está bem, você não procura um hospital, nem procura um médico, só quando você realmente está doente, que é o caso dos pecadores. Então ele veio justamente para salvar essas pessoas. E também tem uma passagem que está em Marcos 2,17, que fala absolutamente a mesma coisa. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. É justamente isso que as pessoas não entendem. Não seria lógico Deus matar o seu único filho para salvar pessoas que já estão andando no caminho que ele gostaria que nós caminhássemos. Então, é hora da gente deixar essas pessoas que são escarnecedores, os zombadores, falando o que eles acham que devem falar, e a gente continuar perseverante no caminho, com fé. Se você ainda não se converteu por conta do que as pessoas vão falar, eu acho que você deveria parar e pensar um pouco mais sobre essa sua decisão. Sabe por quê? As pessoas não estão nem aí para você. As pessoas só querem que você siga o que elas estão seguindo. Só que, se você parar para analisar isso, só vai te levar a um caminho de morte, né? O salário do pecado é justamente a morte. Então é hora de você decidir de que lado você quer ficar, certo? Porque essas pessoas não vão te levar para canto nenhum. E a própria palavra diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que estão no mundo. Então eles nunca vão entender até que eles realmente tenham o conhecimento da palavra, da Bíblia. Certo? E tem outra passagem também que eu queria deixar aqui, que é 1 Timóteo 1,15.
que Paulo fala o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Inclusive ele se coloca, dos quais eu sou o pior. Então essa frase que as pessoas falam muito é justamente para nos tirar do foco. Esqueça tudo isso que essas pessoas estão falando, continue no caminho, faça aquilo que é o certo, que você acha que é o certo. Independente do que você tenha feito, Deus não está nem aí para o teu passado. Ele joga tudo isso no mar do esquecimento e Ele quer que você comece a sua mudança a partir de agora. Então, decidiu mudar, decidiu realmente andar nos caminhos que Ele criou para você, nos caminhos que Ele quer que você caminhe. Esqueça, independente do que você já fez, Ele quer que você comece a mudar a partir de agora. Então, leia a Bíblia sempre, ore sempre, e você vai ver que a mudança vai vir. Independente do que você tenha feito no passado, esqueça isso, porque até o próprio Deus não lembra disso, e Ele mandou o Filho dele para te salvar. Nesse exato momento vamos fazer uma oração para que você entenda, compreenda e que você também seja abençoado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilha essa mensagem para mais pessoas. Paizão, muito obrigado por mais esse dia que tens criado para nós. Que o Senhor continue moldando o nosso coração, moldando a nossa mente e fazendo com que a gente compreenda que os teus caminhos é sempre o melhor. Independente do que as pessoas falem, que a gente tenha o discernimento de que os teus caminhos é o certo a seguir, pois o teu Filho Jesus veio para nos salvar, nos tirar do pecado. Mas isso não é para que a gente continue pecando, é para que a gente entenda que é necessário mudar a nossa mente principalmente, para que a gente consiga ter a salvação e que todo o processo, que todo o sofrimento que Jesus passou valha a pena, que a gente tenha uma mente de Cristo, que a gente comece a nos comportar como Ele, independente do que as pessoas vão falar, pois virão pessoas para realmente nos tirar do foco, fazendo com que a gente perca a nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Nos dá discernimento espiritual para que a gente continue seguindo no caminho e não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você compreenda que as pessoas que estão no mundo querem apenas te desfocar, te tirar do caminho da salvação. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo domingo.